semana após as fortes chuvas que causaram o apagão, na minha época blackout, em São Paulo, o estado se prepara novamente para temporais na tarde de hoje, que podem inclusive se estender por todo o final de semana. Por isso, vamos acionar agora a meteorologista da Notus, Desirê Brandt. Boa tarde, Desirê. Estamos aí preocupados, hein? O que nos espera aí hoje à tarde, nesse fim de semana? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernando. Tive uma falha aqui, acho que na internet, mas eu tenho certeza de qual foi a sua pergunta. Quais são os riscos para a tarde desta sexta-feira e para o fim de semana no estado de São Paulo? E olha, tem uma frente fria e também uma área de baixa pressão em formação na altura da costa do sudeste do Brasil. Este sistema vai posicionar a chuva entre a costa de São Paulo e o interior do país. E aí, no interior do Brasil, tem áreas de baixa pressão que são alimentadas pela umidade da Amazônia, e estas áreas de baixa pressão no interior do país é que serão as responsáveis por trazer chuva forte para todo o estado de São Paulo, tá? O risco nesta sexta-feira é válido para todo o estado, só que desta vez o maior peso desse risco fica sobretudo para as áreas mais a oeste, noroeste de São Paulo, para tarde e noite desta sexta-feira, e a partir do sábado o alerta fica especialmente para as áreas mais próximas ao sul de Minas, região do Vale do Paraíba e depois alcançando inclusive o Rio de Janeiro. Ao longo do fim de semana inteiro, a recomendação é de cuidado com o excesso de chuva e, sobretudo, agora na sexta-feira, com as primeiras pancadas. As primeiras pancadas de chuva com a chegada de um sistema são sempre as mais perigosas, porque elas vêm aí acompanhadas de rajadas de vento, e não só as rajadas de vento, mas também com muitas descargas elétricas. E isso também é um risco, tá? Esse tipo de formação, agora na primavera, é muito comum que venha não só com a ventania, mas também com descargas elétricas e, eventualmente, com risco para queda de granizo. No interior do estado de São Paulo, a expectativa é que a gente tenha rajadas em torno de 60 até 80 quilômetros por hora, e isso pode danificar algumas árvores, traz o risco, inclusive, para danificar redes elétricas. E para a capital paulista, a expectativa é de rajadas de vento de 40 a 60 quilômetros por hora. Não são 100 quilômetros por hora que aconteceram aqui na última sexta-feira, mas qualquer rajada de vento acima ali dos 50 quilômetros por hora já é um risco, porque já é capaz de derrubar algumas árvores mais frágeis e derrubar alguns galhos também, o que pode danificar a rede elétrica. E, claro, se cai um galho de árvore em cima de uma pessoa também pode colocar em risco a vida das pessoas, tá? Então, uma sexta-feira para ter bastante cuidado, bastante atenção. Se tiver algum evento ao ar livre, o recomendável é que realmente suspenda. E se nada disso acontecer, Fernando, que bom, né? Tem muitas vezes a gente pede até para que a gente erre esse tipo de previsão. É o tipo de previsão que a gente não faz questão alguma de acertar em cheio, viu, Fernando? Muito obrigado, Desirê. Esse alerta é muito importante para as pessoas aí que estão aí nesse final de semana, e é muito preocupante tudo isso. Inclusive, o governo de São Paulo anunciou que vai abrir 2 linhas de crédito, hein? Para os comerciantes que foram atingidos pela falta de energia elétrica. Informação importante, hein? Abertura de 2 linhas de crédito para os comerciantes que foram atingidos pela falta de energia elétrica. Atenção nessa notícia. O objetivo, claro, é apoiar os empreendedores que sofreram prejuízos durante esse período do apagão. Uma das linhas de crédito que vai ser aberta é voltada a investimentos com limite de R$300 mil em crédito por empresa. Pô, já ajuda, hein? E a outra é dedicada ao capital de giro, com limite de R$100 mil. Os comerciantes de todos os segmentos poderão solicitar o crédito emergencial. Parabéns, temos que parabenizar o que é bom, ao governador Tarcísio de Freitas, ao governo de São Paulo, pela abertura destas 2 linhas de crédito, que vão ser muito importantes para quem está agora passando por essa dificuldade. Para empreendedorismo, R$300 mil, fazer reformas, consertar as coisas, e R$100 mil para girar o capital, pagar eventuais despesas correntes. Muito importante essa notícia. Luiz,
Augusto Durso. Você sabe que velocidade de um tornado, os ventos serão da ordem de 50 quilômetros, o de sexta-feira que provocou esses danos é de 100 quilômetros. Na classificação dos tornados, de 105 a 117 quilômetros por hora, mais do que 100. Eles classificados como provocar danos leves. E tem tornados que chegam até 530 quilômetros por hora. Nós tivemos agora um de 100, não chega a ser um tornado. Mas esse tipo de dano que provoca, claro, e aqui não é esse ou aquele governo, mas ao longo de décadas, absoluta falta de preparo do nosso governo, porque como é que você vai dizer que é um evento imprevisível, chuva nesse período? Durso. Boa tarde, Capês. Boa tarde à nossa audiência. Essa mesa hoje majoritariamente feminina, o que com certeza nos já dá a sensação que será um ótimo programa. Com relação ao vento, Capês, a gente, sem dúvida... Mas é puxar saco. Mas é verdade, claro. Hoje o programa está muito melhor. Mas, com relação aos ventos, a gente percebe em uma comparação muito simples. Basta ver os Estados Unidos e ver o Brasil. Nos Estados Unidos, nós tivemos o furacão Milton e ele, por um período ali, afetou com ventos muito severos, principalmente ali a faixa da Flórida. E durante um período agora, na última semana, nós tínhamos mais paulistanos sem luz do que a população ali dos Estados Unidos nessa região. Ou seja, um vento muito mais severo nos Estados Unidos tem um prejuízo bem menor quando a gente fala de suspensão de energia elétrica, etc. Isso comprova que no Brasil as coisas mais leves impactam mais. E isso tem uma razão muito simples, porque há muitos anos há uma negligência de quem senta na cadeira do executivo trazer soluções para a cidade. O Capês nos lembra bem quanto custa, mais de 80 bi, salvo engano, né, Capês? 80 bilhões de reais para você enterrar 20 mil quilômetros de fios. 80 bilhões, pega o empréstimo no BID, no Banco Mundial, une governo federal, estadual, municipal, mas essa inação é que irrita, né, Durso? Então, 80 bi, que a gente poderia, de alguma forma, tentar captar esse dinheiro, mas aos poucos tem que ser feito. Se a gente simplesmente pegar a conta geral e falar é impagável, nunca vai começar. Nós podemos, por exemplo, com parcerias público-privadas, em determinadas regiões que está tendo obra, estimular já para que essas regiões tenham o fio subterrâneo, né, aterrado. Mas, lamentavelmente, não me parece ser uma preocupação constante. Não era debate eleitoral em primeiro turno, porque a gente não tinha passado por isso nesse ano, porque no ano passado passamos por quase uma situação similar ou pior. E agora, lamentavelmente, as notícias aí, como bem disse a nossa meteorologista, nós passaremos de novo nesse final de semana. Tomara que não fiquemos tanto tempo sem luz e que aqueles responsáveis, governo federal, a ANEEL, a prefeitura e a Enel, que é a grande responsável por cuidar de tudo isso, tenham aprendido a lição da última semana e que os impactos agora sejam menores. É o que eu espero nesse momento, Capês, concluindo, claro, que daqui para frente a lição que fica é que os ventos voltarão, não é imprevisível, não é desastre natural. Isso é natural, acontece todo ano, é previsível. E diante disso que o Brasil, e principalmente a cidade de São Paulo, que é uma das maiores da América Latina, segundo maior, tenha mais atenção com relação a esse tipo de cuidado, porque a energia elétrica faz muita falta na população. E aí nós temos a iniciativa de ações coletivas, que são positivas para defender esse consumidor. Ações na justiça. As ações coletivas na justiça. E agora essas linhas de crédito do governo estadual. E me parece que o governo federal também, agora, na última hora, também anunciou uma linha de crédito aqui para São Paulo. Isso vai ser checado e a gente dá... Se chegar essa informação, parabenizaremos também o governo federal. Agora, Durso, você tocou num ponto interessante, que é o gancho da pergunta que eu vou fazer para a Deise Chiocari. São eventos naturais. Parece que as autoridades tratam os eventos naturais como sobrenaturais. Porra. É alguma coisa que vem do além e que a gente não consegue conter e resistir. E, Deise, sabe o que também chama a atenção? Acontecem os danos que sempre acontecem. Há 40 anos a gente vê, pelo menos que eu acompanho, né? Mais que isso, tem gente que está mais velha que acompanha, mas há 40 anos a gente acompanha esse tipo de evento e é sempre a mesma explicação. A culpa é da ANEEL. Não. A culpa é do ministro de Minas e Energia. Não. A culpa é da prefeitura. Não. A culpa é do Estado. Não. A culpa é de São Pedro.
Então, as pessoas ficam procurando culpas. Deise, por quê? Explica para mim. Você é uma cientista política, professora, muito experiente. Por que não se unem os governos, as 3 esferas federativas, município, Estado e União, vão pedir um empréstimo, montam um projeto de empréstimo no Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fazer o aterramento dos fios. E aí você cobra contribuição de melhoria nos bairros mais abastados que podem pagar e ajuda você a fazer frente ao pagamento do empréstimo. E nos bairros mais pobres não cobra de ninguém. Será que em vez de buscar soluções, vão ficar sempre empurrando com a barriga e usando politicamente disso para um acusar o outro? Capês, boa tarde, meus colegas de mesa, quem está nos assistindo. Faz menos de um ano mais ou menos, que a gente teve um desastre assim aqui em São Paulo, né? A cidade inteira ficou sem luz, isso não é algo novo. Aí o Luiz estava falando aqui, eu espero que eles aprendam com isso. Eu acho muito difícil aprender, porque a gente está vendo esse tema sendo recorrente. E aí tem um ponto também, a gente tem a questão que as obras, o sistema de drenagem da maioria das cidades, ele está defasado. A gente viu isso no Rio Grande do Sul, em relação às enchentes em Porto Alegre, né? Justamente o problema era no sistema de drenagem. Aqui em São Paulo já faz, como o Capês falou, 40 anos que cai uma chuva e a cidade inteira alaga. Porque esse tipo de obra, para um prefeito mexer nisso, para o Estado e governo mexerem nisso, governo federal, não dá voto. Obra subterrânea não dá voto. Então, é muito complicado você trabalhar com isso, a menos em ano eleitoral, que isso vem e cobra conta, né? E aí a gente tem, além dessa infraestrutura defasada, tem a questão das ocupações irregulares na cidade, e aí a prefeitura não faz nenhum trabalho em relação a isso. Toda vez que esse assunto entra na pauta, ele é imediatamente tirado de lado, como se não importasse, ou é um assunto que eu vou deixar mais para frente. A questão do planejamento urbano, né? O Diogo da Luz fala muito disso aqui, quando ele vem no Linha de Frente, né? O Diogo da Luz fala muito sobre a questão da defasagem no planejamento urbano também, principalmente na cidade de São Paulo. Então, são questões que faltam serem olhadas de frente. A gente vai deixando isso, e aqui no Brasil, e aí é uma coisa recorrente aqui, a gente sempre age depois que as coisas acontecem. Essa semana eu estava vendo algumas entrevistas de agentes relacionados à Enel ou à Defesa Civil, e os jornalistas perguntando, mas o que vai ser feito com essa possível tempestade que vai ocorrer novamente na sexta-feira? E as respostas são sempre muito evasivas. Então é isso, falta o planejamento urbano, falta um trabalho de prevenção de desastre, falta realmente que se realizem as obras no sistema de drenagem da cidade, que está defasado, só que isso não dá voto. Então, sempre fica para o próximo. Agora, coincidentemente, veio num período eleitoral. Mas falta uma boa vontade do sistema público e também para que trabalhe junto à população, para que tenha um trabalho de conscientização de como a população agir nesses momentos. Saiam das ruas, não joguem o papel no chão, como a gente vê toda hora. Então, é um trabalho de conscientização muito grande. Mas, infelizmente, isso só aparece em ano eleitoral, né? Minha querida Raquel Galinatti, você vê no sul, no sudeste da Ásia, no período das monções, ali vai entre abril e setembro, vem aquele ar quente avançando sobre a Índia, o sul da China, bate na cordilheira lá do Himalaia, sobe e vira aquelas tempestades, tem ainda o Oceano Índico que avança sobre o território. Eles aprenderam a tomar providências para se precaver. Não está na hora da gente também fazer isso? Informando agora, o Durso Me Alerta, também parabéns, o governo federal abriu uma linha de crédito menor, mas abriu também uma linha de crédito de 150 milhões para aqueles que sofreram prejuízo. Minha querida Raquel Galinatti, nossa secretária da Segurança Urbana de Santos e delegada de polícia. Perfeito, professor Fernando Capês, grande mestre. Gostaria de cumprimentar os meus amigos de bancada, aliás, uma bancada qualificada e, óbvio, a nossa audiência que sempre nos acompanha com informações pontuais. Eu quero me referir especificamente à Defesa Civil do Estado de São Paulo. Acertadamente, a Defesa Civil, em uma ação proativa, já está convocando a concessionária para que ela se manifeste de forma obrigatória a respeito de possíveis danos e uma comunicação, inclusive com o comitê de crise já instalado aqui no estado de São Paulo, para que, obviamente, a Defesa Civil tenha mais recursos para prevenir e também remediar possíveis desastres que possam ocorrer em decorrência à ventania e à mudança climática. Não dá
para ficarmos somente em remediarmos desastres. E aí, de forma muito acertada, o doutor Durso, eu digo doutor Dursinho, falou sim em relação a podermos exigir essa ação proativa do Estado em prevenir, em prevenção, porque esses desastres que não são naturais e não são inesperados, os desastres são naturais, mas não são inesperados, cabem sim até mesmo a responsabilidade objetiva do Estado em possíveis indenizações e não somente a cobertura de riscos ali dos prejuízos dados à população, aos comerciantes, à população total. E aí cabe direito de regresso do Estado contra a concessionária, isso no meu entender, de direito administrativo, porque não existe aí uma ausência de previsibilidade de todos os danos. E como o Estado ele deve zelar, acertada a medida em que a Defesa Civil, de forma obrigatória, convoca a concessionária também para a responsabilidade. Maria De Carli, eu quero te ouvir. Bom, vou pegar um pouco o gancho do que os meus colegas... Bom, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer também estar vendo a audiência nos acompanhar, debater assuntos tão importantes. Mas, primeiramente, eu queria tocar num assunto que foi dito, muito bem dito aqui pela minha colega Deise, com relação ao tema ser eleitoreiro ou não. E, de fato, calhou desses desastres estarem acontecendo no segundo turno da maior eleição do Brasil, né, que a gente está acompanhando para o cargo executivo da maior cidade da América Latina. E é realmente um problema de desgovernança que a gente tem na cidade de São Paulo, que deveria estar saindo como um exemplo para as demais grandes cidades do Brasil, as principais capitais, mas não é. Aqui a gente não tem um plano de prevenção e contingência na cidade, o mapeamento das zonas de risco deixam muito a desejar, então a gente tem zonas de risco espalhadas pela cidade que correm o risco de deslizamento, não há um plano, né, para a gente ter um mapeamento de fato bem feito disso. A Defesa Civil aqui, ela é acoplada à Secretaria de Segurança Pública, que, pasmem, só tem apenas 1% do orçamento bilionário da Prefeitura hoje em dia, ou seja, Defesa Civil já tem que repartir dentro de uma pasta que é extremamente prioritária para a cidade. E a Defesa Civil, para quem não sabe, é que cuida justamente dessa questão dos desastres e tudo mais que acontecem por conta, né, dos desastres ambientais. Essa pauta de desastre ambiental, de termos uma cidade pensada para lidar com essas questões climáticas, não pode ser mais mimimi, acabou virando mimimi de esquerda e é uma pauta que tange a todos os cidadãos, todos os pagadores de impostos. Todo mundo viu aqui na cidade de São Paulo que a qualidade do ar, por conta do calor e da seca, virou a pior qualidade de ar do mundo. Então, gente, isso é um problema para a gente se atentar.